Olá, pessoal! Louvado e engrandecido venha a ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder falar da palavra de Deus, como é bom poder compartilhar, como é bom a gente estar junto, buscando a presença de Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus, em Coríntios capítulo 13, no versículo 13, diz algo muito importante. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está um pouco chateado porque eles tinham muitos dons, né? Hoje é diferente? Claro que não. Eles tinham muitos dons, eram capacitados, mas o que lhe faltava era o amor. Então, por quê? Porque o povo ali estava um pouco com o egoísmo, né? A raiva, né? A soberba. Então o apóstolo Paulo vem dizendo em 1 Coríntios capítulo 13, sobre algo muito importante, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Nas outras versões, o amor. E estas três, mas a maior destas é a caridade, é o amor, né? Então permanece agora a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessas três é o amor. Então, o que adianta nós sabermos tantas coisas, pregarmos bonito, cantarmos, né, como um coral celestial, mas nos faltar as coisas simples da vida, que é o amor para o próximo? Não adianta nós, como servos de Deus, saber tantas coisas, né, a respeito do próximo, mas não amá-lo, não respeitá-lo. E o apóstolo Paulo, quando diz esta palavra aos Coríntios, ele está dizendo que eles precisavam ter a coisa principal, que é o amor. O apóstolo Paulo disse assim também ainda, em Coríntios 13, quando ele era menino, ele falava das coisas de menino, né? Ele estava dizendo sobre a maturidade do povo de Coríntios. O povo de Coríntios ainda não estava maduro, uma maturidade boa, sabendo que as coisas principais é o amor. É engraçado que eu escutei esses tempos atrás aí a história de uma moça que ela tinha muito estudo, né? E colocaram ela para evangelizar junto com o Senhor. E esse senhor não tinha muito estudo. Ele falava nós vai, nós vem. Mas o que aconteceu? Ela, com todo aquele estudo que ela tinha, ela não conseguia fazer com que as pessoas fossem para a igreja. Por quê? Porque ela achava que toda aquela inteligência que ela tinha poderia fazer ela sobressair, né, sobre evangelizar as pessoas. Mas não adianta nada, já o Senhor de idade, ele, quando evangelizava, ele levava muitas almas para a igreja. Então, amados irmãos, o poder é de Deus. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa também na fraqueza. Então, o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Então, quando nós temos amor no nosso coração, quando nós realmente colocamos a nossa vida diante de Deus, o evangelho genuíno, as coisas fluem. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não é verdade? É a mesma coisa. O que adianta o homem ou nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Porque são nas coisas loucas, não sei se você está compreendendo, meus amados irmãos, são nas coisas loucas deste mundo que Deus faz a obra. Muitas vezes aquilo que não era para ser é o que acontece. E isso está englobando tudo que a gente faz diante da presença de Deus.
Tiago, ele diz algo muito importante. Tiago, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Então, o verdadeiro amor de Deus não faz o mal ao próximo. O verdadeiro amor de Deus, ele faz com que as pessoas se aproximem de Deus, que elas cresçam com Deus. Então, meus amados irmãos, a maior riqueza que nós podemos ter nessa terra é o amor. É fácil? Claro que não. Quantas vezes tem pessoas que nos deixam nervoso? É no trânsito, não é verdade? É às vezes vizinho. Mas tudo isso, irmãos, é para que a gente venha se aperfeiçoar. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza quando nós entregamos realmente o nosso coração, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, a gente passa a ser uma nova criatura. Eu lembro que eu cuidei do meu pai. Meu pai estava, com câncer, e no final da vida dele, eu tive a oportunidade de levar ele para casa e cuidar dele. Ele morreu nos meus braços, meu pai. E eu digo para vocês, quem não passou por isso deveria ter não essa experiência, mas ter uma experiência de cuidar de outra pessoa. Não só um pai, um amigo, quem seja, mas o cuidado de cuidar. Que aí a gente vê o que é realmente o verdadeiro amor. A gente entende que nós não somos nada, que nós somos um dependente do outro. É interessante que quando a gente, não sei se vocês já pararam no hospital, espero que nunca pare, mas eu já parei no hospital, já fiquei 3 meses internado, e as pessoas não entendem que a gente não é nada. Pessoas que a gente nem vê, nunca viu, não conhece, é que cuida da gente. Não é verdade? Então, a maior riqueza é ter o amor de Deus. A maior riqueza nesta terra é poder amar o próximo. Jesus disse, amará o teu próximo, amará teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a riqueza humana, irmãos, vai passar. Eu sei que nós precisamos dessas coisas da matéria, mas tudo isso vai passar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele estava um pouco chateado, dizendo, olha, não adianta ter dom, cantar bonito, pregar bonito, se não tem amor. E a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a verdadeira riqueza é ter o amor no coração de Deus. Que nós possamos ter, Se nós temos os dons que Deus nos deu, amém. Às vezes, olha, rapaz, já passei por alguns locais, algumas igrejas, e a grosseria que muitas das vezes os líderes têm com as ovelhas é muito triste. Então, que nós venhamos ter amor, amor pela família, amor pelos amigos, amor até pelos inimigos, respeitá-los, porque quando nós fazemos isso, nós ajuntamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Amém, meus amados irmãos? Que nós possamos pensar um pouco nisso, que a verdadeira riqueza é nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É fácil? Não é fácil, mas nós devemos fazer isso e cumprir. Isso se cumpre a Escritura de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Fique na paz, meus amados irmãos, e fiquem com Deus.